Quem já segue o canal sabe que os vídeos por aqui saem sempre às segundas, mas hoje a gente tem uma edição extraordinária e a causa é ótima. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as restrições de entrada nos Estados Unidos e eu prometi que assim que a gente tivesse alguma atualização nessas regras, eu faria um vídeo novo trazendo essas novidades. Pois bem, aqui estamos, hoje é sábado, dia 11 de junho, e ontem foi anunciado o fim da exigência de teste negativo antes dos embarques para os Estados Unidos. Eu vou te explicar tudo sobre esse novo momento nesse vídeo. Será que já dá para viajar sem teste? A partir de quando vale essa nova regra? Tem que fazer teste quando chegar lá? Ainda precisa de comprovante vacinal? Se você tem viagem marcada e está na dúvida sobre quais as regras estão valendo, vem comigo até o final do vídeo para descobrir. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Bora falar da notícia que tanta gente queria ouvir? Sim, é verdade. Na última sexta-feira ontem, dia 10 de junho, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é a agência de saúde americana, divulgou o fim da exigência de comprovação de teste negativo antes dos embarques para os Estados Unidos. Essa atualização nas regras começa a valer na meia-noite de domingo, dia 12 de junho, no horário ET. Pra gente que tá aqui no horário de Brasília, a 1h da manhã de domingo. Então, se você vai viajar nessa madrugada do dia 11 para o dia 12, se o seu voo internacional, o seu voo com destino aos Estados Unidos sai a partir da 1h da manhã, já tá valendo, você não precisa mais apresentar o teste. E todo mundo que viaja depois disso, pelas regras atuais, claro, também não precisa. Marina, isso vale para todo mundo? Vale. Todos os viajantes internacionais, não cidadãos, não imigrantes que antes precisavam do teste negativo, agora estão liberados e podem viajar sem essa comprovação. Marina, não precisa mais fazer o PCR nem o antígeno? Não precisa mais de nenhum teste para viajar. Você também não vai precisar fazer teste quando você chegar lá e pelas regras atuais de entrada no Brasil também não precisa fazer teste antes de voltar de viagem. Ou seja, atualmente, se você está indo para os Estados Unidos, não vai precisar fazer teste em nenhum momento, nem antes, nem durante, nem depois da sua viagem. O CDC ainda recomenda que você faça, como uma precaução mesmo, mas aí é uma escolha de cada um, não é mais uma obrigatoriedade, você não precisa comprovar nada. Eu já vou continuar te falando sobre como estão as regras atuais para entrar nos Estados Unidos, mas antes, uma paradinha rápida. Se esse vídeo tá te ajudando, se você tá gostando, já deixa o seu like, e se você gosta de viajar, gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, aproveita para se inscrever aqui no canal do Imagina, porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui com dicas, com curiosidades, inspirações de destinos, planejamento, enfim, tudo para otimizar as suas férias e te livrar dos perrengues. Vai ser ótimo ter a sua companhia por aqui. Então, voltando, Marina, e sobre as vacinas? Especificamente no que diz respeito às vacinas, as regras seguem sem nenhuma alteração. Então sim, o comprovante do esquema vacinal completo segue sendo obrigatório. E aí a gente relembra alguns detalhes para quem ainda tem dúvidas sobre isso. Primeiro, valem todas as vacinas que estão sendo usadas aqui no Brasil, inclusive o mix de vacinas, que é quando você toma a primeira dose de um laboratório e a segunda dose de outro laboratório. Segundo, por enquanto, eles continuam considerando como esquema vacinal completo o que eles chamam de esquema vacinal primário. Isso significa 2 doses, no caso das vacinas de 2 doses, ou dose única, no caso das vacinas de dose única. Em outras palavras, para ficar bem explicadinho, a dose de reforço ainda não é exigida dentro desse esquema vacinal completo que você vai precisar comprovar na sua viagem. Terceiro, você precisa ter completado seu esquema vacinal pelo menos 14 dias antes da sua viagem, ou seja, você precisa ter tomado a sua dose única ou a sua segunda dose pelo menos 14 dias antes da viagem. E quarta e última coisa importante sobre a questão das vacinas é que sim, existem algumas exceções para essa exigência, alguns turistas que podem ser isentos e não precisam comprovar a vacinação. Entre esses isentos estão as crianças e jovens menores de 18 anos e também as pessoas que, por alguma condição de saúde, são desaconselhadas pelos médicos, não podem tomar a vacina. Então, quem tem alergia, por exemplo. Nesse caso específico, essas pessoas não vão apresentar o comprovante vacinal, mas elas vão precisar de uma declaração médica que ateste essa condição. Marina, e quem já se contaminou, quem já teve a doença, isso isenta a pessoa de apresentar a comprovação vacinal?
não isenta. Mesmo se você já teve a doença, ainda assim você vai precisar comprovar que você tomou a vacina para conseguir embarcar. Se você quiser saber mais sobre isso, todos esses detalhes, sobre quem são os grupos de isentos, como é o documento que você precisa apresentar se você tiver qualquer contraindicação médica, enfim, todos esses detalhes estão bem explicadinhos lá no site oficial do CDC e eu vou deixar o link na descrição do vídeo bem aqui embaixo. Outra pergunta que tem aparecido bastante é: existe alguma previsão para o fim da exigência do comprovante vacinal? E não existe nenhuma previsão nesse sentido. O que a gente via muito nos últimos tempos era uma pressão da indústria do turismo pedindo pelo fim dos testes, porque isso acabava desmotivando muita gente a viajar. Então, assim, embora ninguém soubesse exatamente quando, a gente já imaginava que essa exigência podia cair mais cedo ou mais tarde. Mas sobre o certificado de vacinação, não existe nada nesse sentido, nenhuma previsão. E os formulários? Bom, no outro vídeo eu falei sobre 2 formulários que você precisa entregar para a companhia aérea antes do voo. E por hora, as regras sobre os formulários também não foram alteradas. Então, o primeiro formulário ele é um formulário de contato, onde a companhia aérea vai coletar as suas informações de contato. Essas informações elas têm que ser armazenadas pela companhia aérea, isso por no mínimo 30 dias, para que se por acaso, se você tiver sido exposto durante o voo, se por exemplo identificarem que uma pessoa que se sentou perto de você e tal testou positivo, eles possam te localizar, entrar em contato, enfim. Esse formulário, quem vai disponibilizar é a companhia aérea. Pode ser que esteja no site, pode ser que eles te enviem isso por e-mail, ou que você preencha esse formulário na hora que você estiver fazendo ali o check-in online ou no aeroporto. Se você quiser se antecipar, se você não estiver achando esse formulário no site, acessou ali a parte de minhas viagens e não tem nada sobre isso, se você não recebeu nenhum e-mail falando sobre esse formulário, você pode entrar em contato com a central de atendimento da sua companhia aérea e perguntar como é que eles estão coletando essas informações, como é que você faz para preencher esse formulário. O segundo formulário que você vai precisar entregar antes do embarque é o que eles também chamam de atestado, que nada mais é do que um formulário onde você vai atestar que você de fato tomou ali as vacinas. Também tem um campo onde a gente tinha que marcar dizendo que a gente tinha feito o teste e tinha tido resultado negativo. Agora, com essas últimas alterações, é bem possível que eles façam um modelinho novo para esse formulário. Não sei, esse assunto ainda não foi abordado, mas de qualquer forma ele segue sendo ali uma maneira de você confirmar que os documentos que você está ali apresentando para a companhia aérea são verdadeiros, o seu comprovante vacinal e tal, e assinar se responsabilizando por essas informações que você está dando. Esse documento ele está disponível online, geralmente tem no site das companhias aéreas, aí você pode de repente imprimir, preencher em casa e já levar pronto para o aeroporto, ou você pode preencher no aeroporto na hora do check-in. Para facilitar, se você quiser se adiantar, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do arquivo PDF desse documento que você já pode imprimir e fazer isso aí na sua casa antes de ir para o aeroporto. Por último, é sempre bom a gente relembrar que, claro, além de tudo isso, os brasileiros que viajam para os Estados Unidos também continuam precisando apresentar passaporte válido e visto válido. E, antes de terminar esse vídeo, eu preciso te lembrar que as restrições de viagem sempre podem mudar. A gente tem visto bem isso nos últimos tempos. O próprio CDC diz que qualquer mudança no cenário epidemiológico, ou seja, se houver um aumento nas contaminações e tal, isso pode fazer com que eles revejam as regras e alterem qualquer uma delas. Esse vídeo está sendo gravado no dia 11 de junho, então todas as informações que vocês estão vendo por aqui são de agora. Se você está assistindo depois, no futuro, e você quiser saber se essas informações ainda são válidas, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para o site oficial do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que vai ser sempre a fonte mais confiável, mais atualizada que você vai ter sobre esse assunto. Então, sempre vale a pena dar uma olhadinha por lá para poder checar se mudou alguma coisa entre a publicação desse vídeo e a data da sua viagem. A gente torce para que as regras sejam cada vez mais brandas, porque isso obviamente significaria que a gente está num caminho bom e também facilitaria as nossas viagens. E é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha ficado animado ou animada com as novidades, e na segunda-feira eu tô de volta com mais papo de viagem por aqui. Então um beijo e até a próxima!